O seu aluno ou estudante que está se preparando para os vestibulares não sabe nada, absolutamente nada sobre Grécia Antiga, fica comigo porque eu vou te ensinar tudinho nesse vídeo sobre a arte desta grande civilização que teve um grande desenvolvimento cultural e artístico. Meu nome é Carlos Henrique, eu também conhecido como Carlão, sou youtuber educacional e estou aqui para auxiliar você, estudante, a passar nos grandes vestibulares que nos esperam e que nos aguardam para sermos aprovados. Hoje nós vamos falar para vocês sobre a arte grega, que foi um aspecto que abarcou vários movimentos artísticos daquela civilização, incluindo a sua história, a estética e até mesmo a filosofia. Considerando isso, os gregos se destacaram basicamente na pintura, na escultura e também na arquitetura grega, apresentando como características a simetria, a perfeição, as obras realizadas a partir de modelos vivos, o uso religioso, doméstico ou funerário. E além disso, a valorização do ser humano, que estava muito presente naquela arte grega. Com isso, o primeiro elemento artístico que temos foi a pintura grega, que recebeu um grande destaque através dos vasos de cerâmica, que recebiam composições harmoniosas e detalhadas também. Só que é importante a gente considerar que, a princípio, esses vasos serviam como artefatos religiosos também. Aí depois, um pouco mais tarde, eles começaram a servir como objetos artísticos, objetos dessa arte, dessa pintura grega. Com isso, as ornamentações gregas naquela época, elas exigiam um padrão geométrico e abstrato nessa pintura. Logo após, depois de algum tempo, elas começaram a desenvolver cenas mitológicas e também figuras humanas em situações cotidianas, sendo que, em algumas vezes, eles desenvolviam até cenas eróticas, como homossexuais ou heterossexuais também. Nisto, a pintura grega também apresentava certas características, como o equilíbrio das formas, a harmonia nas cores e desenhos, as representações de deuses e de cenas cotidianas, as representações realistas, o uso de técnicas de afresco, têmpera e encáustica nas pinturas murais e muitas outras características que foram atribuídas a essa pintura. Também começaram a se desenvolver nessa pintura grega as figuras negras e as figuras vermelhas também. As figuras negras eram uma arte naquela época que consistia em pintar as silhuetas das figuras com pigmento negro e depois marcar o contorno delas e os elementos interiores com uma ferramenta pontiaguda, deixando traçados evidentes. Além disso também, dessa figura negra, tínhamos também as figuras vermelhas, que era uma arte que invertia o sistema cromático, ou seja, ela mantinha as figuras no tom original da terracota e pintava então o fundo de negro. Bom, agora além da pintura grega, temos também a arquitetura grega, que se destacou bastante através dos templos, que eram os locais que serviam para cultuar os deuses, como alguns já devem saber. Com isso, as principais características que tinham nos templos era a sua simetria e as colunas, que serviam como uma estrutura para essa arquitetura. Além também dos templos, as praças estavam muito presentes e recebiam também um grande destaque naquela época, pois serviam de encontro e de passagens para os seus habitantes também. Bom, falando agora com esse grande desenvolvimento da arquitetura, nós tivemos 3 estilos arquitetônicos que foram desenvolvidos na Grécia Antiga, que é o estilo coríntio, que era rico em detalhes, que era bem detalhado. Temos o dórico, que era simples e maciço, e que também representava o masculino, e o jônico, que era luxuoso e que também representava o feminino também.
Isto também tivemos outros exemplos de arquitetura grega, como a Acrópole de Atenas, o Colosso de Rhodes, a estátua de Zeus, o Farol de Alexandria e também o Templo de Ártemis. Com isso, temos algumas características da arquitetura grega, como o caráter público, que grande parte do público na Grécia Antiga estava ali vendo os templos, estava vendo as obras arquitetônicas, o conceito de belo que estava muito presente, o teor estético, a estética naquela época, a aumentabilidade, que eram os grandes templos daquela época, a perspectiva e proporcionalidade, a simetria e a harmonia, o equilíbrio e rigor das formas. Além disso, a presença de colunas e pórticos também, como foi dito anteriormente. Além da arquitetura grega, temos também a escultura grega, que funcionava assim o seguinte: tínhamos os dois materiais, o bronze e o mármore. O bronze era o material favorito da Grécia Antiga. O mármore era rompido mediante a utilização de ferramentas de ferro, brocas e também de calços de madeira. A escultura com mármore funcionava o seguinte: eles esculpiam os membros e depois fixavam eles aos seus devidos corpos, deixando então a escultura bem mais apresentada e bem mais detalhada. Com isso, no bronze, a pintura funcionava o seguinte: ela era feita na pele, nos cabelos. Os olhos, eles eram feitos de vidro ou ossos naquela época. Além disso, eles também faziam lanças e capacetes com esse material, o bronze. As estátuas feitas de bronze, elas eram revestidas de cera e polidas. E nos lábios era utilizado o cobre para deixar uma coisa bem mais chamativa e para atrair a atenção do próprio público. Com isso, a escultura também ela apresentou certas características, como o movimento, a beleza idealizada e as proporções equilibradas que estavam muito presentes nessa pintura e nessa arte grega. Bom, galera, é somente isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no meu canal, divulguem o meu canal nas redes sociais. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus os abençoe.